Olá, meus queridos, graça e paz. Aqui é o Pastor Lucas e seja muito bem-vindo ao Portal Goié. Hoje vamos falar sobre consolidação na igreja. Bora! Provavelmente você já ouviu alguém falar: nossa, ele estava tão firme na igreja e agora desistiu de tudo. Esse tipo de problema não afeta apenas na vida de um novo convertido. Até mesmo muitos líderes de célula desistem de viver o sobrenatural de Deus pelo simples fato de não terem sido acompanhados corretamente ao decorrer da sua vida. Este vídeo irá te trazer clareza sobre os pontos essenciais da sua liderança que você precisa saber no processo da consolidação na igreja. Prepare-se, pois a providência do Senhor estará sobre o seu ministério de hoje em diante, gerando muitos frutos maduros e consistentes. Um ministério não avança sem consolidação. Muitos líderes sabem que o nosso propósito como igreja do Senhor é alcançar o máximo de pessoas para Cristo Jesus. Esse tipo de pensamento não está errado, porém está incompleto, pois o nosso propósito vai muito mais além de alcançar vidas. O nosso propósito é o ide e fazei discípulos. Um discípulo é aquela pessoa que segue o seu mestre em tudo, onde reconhece ele como autoridade sobre a sua vida. Hoje nós, como embaixadores de Cristo nesta terra, temos Cristo como centro da nossa vida, onde a nossa missão é multiplicar, gerando essas essências nas outras pessoas. E para que isso aconteça, precisa ser feito um trabalho de consolidação na igreja. E você vai perguntar para mim: Pastor Lucas, o que é uma consolidação na igreja? E eu vou te responder. A consolidação na igreja está ligada no sentido de acompanhar, cuidar, ensinar e amar. Quando você ganha uma vida para Cristo, a vida dessa pessoa precisa passar por um processo que chamamos de quebrantamento da alma. Damos este nome para o processo de libertação na vida. A consolidação na igreja é fundamental. Todos precisam ser acompanhados de perto. Por isso que um dos princípios do reino de Deus é a comunhão com o nosso irmão. Você precisa ter clareza em seu coração a respeito da consolidação na igreja, pois ele é um dos fundamentos necessários para que o ministério multiplique e dê frutos maduros e consistentes. Vamos falar na prática como fazer este processo de consolidação na célula. Hoje, uma célula é constituída com base em algumas funções que são distribuídas de acordo com o que Deus estabeleceu no coração do líder da célula. O co-líder da célula anda lado a lado, acompanhando a vida do anjo da guarda. Lucas, o que faz um anjo da guarda? E eu vou responder: o anjo da guarda tem como principal objetivo acompanhar a vida do membro da célula ou do novo convertido, amando, visitando e suprindo qualquer tipo de necessidade, onde pode ser emocional, espiritual ou material. Um ministério que não trabalha forte na vertente da consolidação na igreja, o líder corre o risco de não conquistar a vida da pessoa, gerando assim uma desistência da pessoa no ministério. O ministério gera frutos nada maduro sem o encargo pela obra, sem as revelações de quem é mediante a palavra de Deus.
corre o risco de gerar um princípio até mesmo de rebeldia, indo contra a sua liderança. Não tendo um coração ensinável, difamando a vida do próximo. Uma pessoa que não tem uma aliança com seu líder e assim por diante. Vamos falar sobre o processo então da consolidação na igreja. Você vai entender que a consolidação na igreja não é complicado ou difícil. Eu confesso para você que é algo que vai exigir muito da vida do anjo da guarda, pois a principal função dele, em poucas palavras, é se tornar o melhor amigo dessa pessoa. Eu costumo dizer que o anjo da guarda é como um grilo falante do Pinóquio na vida de uma pessoa que está em fase da consolidação. Agora vamos para o assunto principal do vídeo, os 10 ensinamentos de um anjo da guarda. O primeiro ensinamento é: você nasceu de novo. Já ouviu diversas vezes as pessoas falando para mim coisas do tipo: eu preciso alinhar algumas coisas da minha vida para depois se achegar à igreja? Ou eu peço todos os dias, eu não mereço essa vida, não posso continuar indo para a igreja? Olha só o que diz lá em 2 Coríntios 5,17. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. No processo de consolidação na igreja, o anjo da guarda precisa trazer clareza desta verdade. Hoje, a pessoa não é uma cópia dele 2.0 melhorado, porque o velho homem morreu. O que habita dentro dessa pessoa agora é uma nova natureza divina, onde não tem mais prazer no pecado. O segundo ensinamento é: sua natureza foi mudada, abandone as práticas do pecado. Quando eu falo que as pessoas não têm mais prazer no pecado, é diferente de parar de praticar o pecado. As pessoas não vão parar de uma hora para outra de pecar, mas ela não vai ter mais prazer nas práticas passadas. Tá, Lucas, mas você está falando no caso de uma pessoa que aceitou Jesus Cristo e se batizou, certo? E para uma pessoa que ainda não se batizou, o que eu faço? Nesse tipo de situação, você vai apresentar para a vida da pessoa quem é Cristo Jesus e o que ele fez por ela. A pessoa aceitando essa verdade, o anjo da guarda vai conduzir esta pessoa a fazer a oração de reconhecimento, onde ela vai dizer uma oração e a pessoa vai repetir essa oração. Muitas das vezes as pessoas ficam se culpando porque ela ainda faz as práticas do pecado, mesmo tendo aceitado a Cristo Jesus. Ela alimenta uma mentira na mente onde ela pensa que ainda não foi liberta daquilo. E esse pensamento vem por conta da sua má consciência, onde fica o tempo todo acusando ela. Mas quando ela compreende que não tem mais condenação para todos aqueles que estão em Cristo e que ele veio para nos libertar da má consciência, e ela compreender que o único prazer dela é só vai ser encontrado em Cristo, gradativamente ela irá parar de praticar o pecado, porque ela vai perceber aquilo que satisfaz mais a ela. Digamos que as pessoas, antes de declarar Cristo na vida dela, tinham uma natureza de um porquinho, onde esse animal gosta de se lambuzar na terra, de comer umas comidas diferentes e afins. Uma pessoa que se converte àquela natureza do porquinho, que tinha as práticas de se lambuzar no barro, morreu e hoje ela vive com uma nova natureza. Uma natureza de cordeiro, onde o velho homem morreu e hoje uma nova criatura ela é. Um cordeiro não se alimenta da comida de um porquinho.
não tem as práticas de um porquinho. O cordeiro não tem prazer no que o porquinho faz, mesmo ele tendo a possibilidade de fazer todas as coisas que nem o porquinho. O terceiro ensinamento é: consagre a vida para Deus. Esse é um problema que pode acompanhar a vida de todos os crentes, mesmo depois da sua conversão. Sabemos que fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz, para anunciar aquele que nos chamou. Somos hoje filhos de Deus e, como filhos, o inimigo não tem legalidade para tocar em nada sobre as nossas vidas. Podemos dar brechas? Sim, podemos, para ele agir, quando estamos fora do propósito e do querer do Senhor. O inimigo pode tocar naquele que dá liberdade para ele agir. Essa verdade tem que estar sobre a vida da pessoa. Ela precisa compreender e declarar que a vida que ela vive não é mais dela, mas é a do Senhor. Leve as pessoas a alimentar essa verdade sobre a vida dele, em que Cristo é o dono da vida dele e que hoje ele é filho de Deus e o inimigo não tem legalidade para tocar naquele que foi consagrado a Deus. Quarto ensinamento é: aprenda a perdoar. Uma das coisas cruciais no processo da consolidação na igreja é trazer clareza sobre o perdão. No começo da minha caminhada eu fiz uma grande confusão a respeito disso, onde as pessoas sempre falavam para eu liberar perdão e eu compreendia que teria que aceitar os pedidos de desculpa de todas as pessoas, onde eu tinha que esperar as pessoas virem até a mim e pedir desculpa. E esse tipo de pensamento, muitas pessoas também têm essa visão, que era um grande erro. Quando falamos de liberar o perdão, se der por conta de negar o meu eu interior, todo o meu orgulho, se negar por completo, ser humilde de coração, se posicionar e pedir perdão por todas as coisas, mesmo sabendo que a culpa não é da pessoa, ela reconhece que ela é em Cristo Jesus e pede perdão. A pessoa precisa se libertar de todo pensamento e sentimento ruim. E esse processo de consolidação na igreja é essencial, pois quando não é liberado o perdão, a pessoa corre um sério risco de se alimentar de algo chamado orgulho e justiça própria. E com esse tipo de pensamento, o ministério da pessoa nunca vai avançar. O quinto ensinamento é: tenha um momento de solitude com Deus. Aprenda a orar. No processo da consolidação na igreja, a pessoa fica meio que constrangida quando vê as pessoas orando e ela pensa dentro dela: eu nunca vou conseguir orar como fulano. Olha só essas palavras, olha só como ele chora. O anjo da guarda precisa trazer na vida da pessoa que uma oração não é um discurso bonito, onde declarado de olhos fechados para outras pessoas ouvirem. Uma oração é uma intimidade, onde a pessoa vai estar fazendo contato direto com Deus. Eu gosto de dizer que a oração ela é uma válvula de escape para todos os pensamentos e emoções que não fazem mais parte da natureza divina. É o momento que a pessoa tem aquela intimidade através do Espírito para alinhar tudo aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. No começo, a pessoa não tem uma percepção em relação à intimidade, não sabe o que dizer. Recomendo que ensine a pessoa a fazer uma lista e alvos e orar por aquilo. Pessoa pode orar por tudo aquilo que ela queira entregar nas mãos do Senhor, para assim poder operar sobre a vida dela. Existem diversas formas
para orar através de louvores, a própria palavra de Deus declarada sobre a vida dele, fazendo lista e assim por diante. O anjo da guarda precisa fazer a pessoa entender a importância da oração e que ela não é uma conversa formal, e sim uma intimidade com Deus. O sexto ensinamento é crendo que a palavra é a verdade. Esta etapa é fundamental na consolidação na igreja, pois a todo momento o inimigo usa seus súditos, ou seja, as pessoas que dão legalidade para ser usada por ele para difamar e acusar a vida daquele que foi consagrado a Deus. A vida da pessoa deve estar alinhado na realidade espiritual em Cristo Jesus, onde fala que nós somos e de onde vem a nossa força, e não com base em conceitos naturais. Onde uma pessoa fala quem nós somos. A pessoa precisa crer que hoje nós somos reis e sacerdotes do Senhor, aonde fala em Apocalipse. Somos embaixadores de Cristo nesta terra, aonde ele diz que somos mais do que vencedores. O inimigo a todo momento vai tentar derrubar a vida da pessoa através de pensamentos sujos e caídos, levando a pessoas para declarar palavras de morte e jogando setas na mente desta pessoa. Por isso é de extrema importância que ela tenha clareza de que a palavra de Deus diz a respeito dela. Esse processo é extremamente importante na consolidação da igreja. A palavra de Deus é a resposta para todo tipo de dúvida. Ela fala quem nós somos, qual é o nosso propósito de vida e como iremos exercer este propósito. Qual é a nossa natureza e quem habita dentro de nós. Toda verdade que a pessoa acredita a respeito dela precisa estar alinhado com a palavra de Deus. O sétimo ensinamento é: estude a palavra. O alicerce de todo sacerdote do Senhor está fundado na palavra. É de extrema importância no processo da consolidação na igreja que a vida daquela pessoa que está sendo acompanhada tenha conhecimento da palavra. É claro, não é de uma hora para outra que a pessoa vai se transformar e criar um hábito de leitura. O processo da transformação é que vai gerar esse novo hábito, mas é de extrema importância que o anjo da guarda, desde o começo, conduza a vida dessa pessoa a ler a palavra, nem que seja apenas um versículo por dia, no processo da consolidação na igreja. O oitavo ensinamento é: ensine a ofertar. Um dos princípios do reino é a oferta. Diversas pessoas vão contra a prática da oferta pelo simples fato de entender a opinião onde eles afirmam que a oferta está no Velho Testamento. A oferta é um reconhecimento das obras do Senhor sobre a vida da pessoa. É fundamental que o anjo da guarda traga clareza a respeito desse assunto. Conforme ela vai entendendo isso, ela vai começar a ter percepções espirituais para o mover de Deus na vida dela e terá um coração grato para esse mover, representando assim em forma de uma oferta. Uma pessoa que não tem a prática ou vai contra isso é a mesma coisa de dizer o seguinte: não, Senhor, você não opera na minha saúde, no meu bem-estar, mas nas minhas finanças você não toca. Como que você vai tomar posse das bênçãos do Senhor se as pessoas não deixam Ele reinar no seu coração? O nono ensinamento é a importância da comunhão com os filhos de Deus. Parece um assunto meio genérico, não é? Mas não é. Um dos problemas que acompanham a grande maioria das igrejas é a comunhão entre os irmãos.
Muitas das vezes esses problemas é gerado porque as pessoas não liberam perdão. O maior fato que gera a falta de comunhão se dá pelo fato das mágoas que ainda dominam o coração das pessoas. As mágoas que estão nas pessoas geram desconfiança, onde as pessoas não confiam em ninguém, assim gerando um afastamento entre os filhos de Deus. É extremamente importante a comunhão entre os filhos de Deus. A igreja é formada através da comunhão entre os seus filhos. A obra do Senhor não tem um avanço se os seus filhos não viverem em comunhão mútua. O 10º ensinamento é: confesse a palavra para a vida. No 5º ensinamento, eu dei uma sugestão de orar declarando a palavra para ter vida. Porém, nesse 10º ensinamento eu vou trazer isso em outra linha de raciocínio. Vamos lá. Quando a pessoa entende que a palavra é a verdade sobre a vida dela e a declaração, a palavra na oração, gradativamente ela estará confessando a palavra para a vida. Para confessar a palavra, a pessoa vai ler ela, trazendo para si próprio. Vou dar um exemplo, fica tranquilo, vou dar um exemplo. Salmos 91, vamos confessar aqui Salmos 91. Uma forma de estudar a palavra, trazendo ela como a verdade para a vida, é confessando ela para si mesmo. Para tomarmos posse da revelação de Deus para nós, é essencial que a pessoa confesse a palavra para a sua própria vida. Assim termino os 10 ensinamentos. Espero ter ajudado a vocês. Deixe o seu like, se inscreva para ficarem por dentro de todas as novidades do nosso canal. Fiquem com Deus e tchau!